Olá, tudo bem? Há tempos atrás nós gravamos um vídeo que tem o título Técnico de Segurança do Trabalho pode ser preso em caso de acidente de trabalho? E como nós percebemos que esse tema gerou muitas dúvidas, gerou muitas incertezas na cabeça dos técnicos de segurança do trabalho, resolvemos gravar esse vídeo para mostrar o que o técnico de segurança do trabalho pode fazer para se defender quando a empresa não investe em segurança do trabalho, quando a empresa não investe em segurança, na segurança dos seus trabalhadores. São atitudes simples a serem tomadas no dia a dia, que garantirão ao técnico de segurança do trabalho mais segurança no exercício da sua profissão. Então, sem mais delongas, vamos lá. Roda a vinheta. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Nestor, sou formado no Colégio Senaáris, em Goiânia. Sou criador e editor do blog Segurança do Trabalho NWN. Blog esse no qual nós já trabalhamos nele desde 2011. Sou ex-membro da CIPA, gestão 2010-2011, aqui em Goiânia mesmo. Trabalhei como técnico de segurança do trabalho em empresas do segmento de transporte e sindical. Sou escritor do livro CIPA Implementando e Mantendo e ex-professor no Colégio Sudamérica. Então vamos aqui agora observar quais são as responsabilidades do empregador no ambiente de trabalho. O empregador tem responsabilidade pelo ambiente de trabalho. Mais à frente nós iremos citar a legislação que nos garante isso. O empregador é responsável também pelas medidas preventivas, as medidas de segurança do trabalho. Ele tem responsabilidades nas medidas administrativas, que são, por exemplo, numa empresa que tem ruído, ao invés de você distribuir protetor ocular, você pode tirar a máquina que está gerando ruído, por exemplo, e colocar lá fora. Em alguns casos, é lógico. O empregador também tem responsabilidade por medidas de controle coletivas. No caso dessa mesma empresa que tem uma máquina que gera muito ruído, pode tentar fazer um enclausuramento, deixando ela no mesmo local, ou seja, uma medida de proteção coletiva que visa proteger a todos que estão no mesmo ambiente. E o empregador também é responsável pelas medidas de controle individual, que são os famosos EPIs. Se nós formos observar diretamente a hierarquia das medidas preventivas, que nós vamos descobrir que a NR determina é justamente essa sequência que você está vendo aí. Muito bem, quando o empregador não investe em segurança do trabalho, ele dá razão para a chegada de muitas coisas indesejadas, tais como acidentes, doenças, e essas tal vão gerar uma série de outras situações indesejadas. O empregador tem responsabilidade pelo acidente de trabalho, responsabilidade pelas doenças relacionadas ao trabalho. Tem responsabilidade também pelo pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade. A grande pergunta que fica é: quando o técnico de segurança do trabalho pode ser responsabilizado? Como ele pode ser responsabilizado? E por quê? Onde está escrito que ele pode ser responsabilizado? Existe de fato a responsabilidade solidária? A lei nos mostra, de fato, de quem é essa responsabilidade, e que nós vamos ter que aprofundar um pouco na legislação. A Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, no artigo 7, diz que são direitos dos trabalhadores a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A Lei 8.213 diz no artigo 19, no inciso 1, que a empresa é responsável pela adoção de medidas coletivas e individual de proteção e segurança do trabalhador. A CLT diz no título 1, artigo 2, que o empregador é o responsável pela atividade econômica. Ele admite, assalaria, dirige a prestação de serviço e assume os riscos da atividade econômica. Então, segundo a CLT, fica configurado que o empregador é quem assume os riscos da atividade econômica e não os demais trabalhadores. Obviamente existe uma responsabilidade solidária, mas a responsabilidade primária é do empregador. A NR1 também repassa uma série de responsabilidades ao empregador. Responsabilidade por ordem de serviço, por informar os riscos no ambiente de trabalho, por tornar o ambiente de trabalho mais seguro. Tudo isso nós encontramos descritos na NR1 e em várias outras NR, mas principalmente na NR1. As súmulas do Tribunal Superior do Trabalho também trazem alguns textos interessantes, inclusive nós veremos um deles adiante. As convenções coletivas de trabalho também são importantes e devem ser observadas. Em vários sindicatos mais atuantes, nós temos algumas convenções coletivas de trabalho, muitos itens de proteção à saúde do trabalhador, e elas devem ser observadas
Inclusive a própria NR9 cita essa obrigatoriedade de observar as convenções coletivas de trabalho. Em empresas que não são regidas pela CLT, empresas do setor público, observam diretamente os estatutos. Nesses estatutos estaduais ou municipais, também sempre tem artigos voltados para a segurança dos trabalhadores. Então, observando esse conjunto de lei, fica claro que a responsabilidade, em primeiro momento, do empregador. Mas como o empregador, a empresa sozinha não faz nada, ela precisa de setores, precisa de braços para executar o seu trabalho, a empresa delega a outras pessoas responsabilidades pelo segmento do trabalho. E é aí que entra as responsabilidades solidárias do SESMIT, da CIPA, dos líderes de setor. Já que a empresa não faz tudo, a responsabilidade acaba sendo imputada a quem de fato deu origem ao acidente, à doença, quem de fato deu origem ao dano. O acidente e a doença do trabalho trazem uma série de males e trazem uma série de consequências. Na esfera civil, o acidente de trabalho traz indenizações para a busca de reparação do dano. A reparação do dano busca tornar o acidentado, tornar o doente isento de qualquer prejuízo. Essa é a finalidade básica das indenizações. Na esfera criminal, o acidente de trabalho e doença podem trazer prisão e podem colocar a pessoa que deu origem ao dano prisioneira ou até mesmo respondendo processos em liberdade, processos criminais. O acidente de trabalho também impacta diretamente na esfera trabalhista, trazendo estabilidade no emprego e até mesmo rescisão do contrato de trabalho em caso de morte. O acidente de trabalho também impacta diretamente na esfera previdenciária, com recebimentos de benefícios acidentários. Por quê? Porque todo trabalhador que estando incapacitado para o trabalho, ele vai ter direito a um benefício previdenciário. Benefícios esses que podem ser permanentes em caso de incapacidade permanente para o trabalho, ou esses benefícios podem ser por tempo determinado. E é no caso daquele trabalhador que se acidentou e que poderá voltar ao trabalho. Ou o benefício também pode ser para a família do acidentado. Se o acidentado morreu no exercício do trabalho, a família vai receber ali uma pensão. E temos também a aposentadoria por invalidez. Agora vamos dar uma observada na responsabilidade civil. O artigo 927 do novo Código Civil diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Na esfera civil, o acidente de trabalho traz sempre essa reparação do dano, que ocorre de origem monetária. E na maioria das vezes, quem paga pelo acidente de trabalho, pelos danos do acidente de trabalho, é a parte mais forte, ou seja, o empregador. Na esfera penal, na esfera criminal, traz no item 13 que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então a gente vê aqui no artigo 13 do Código Criminal que o resultado é imputável a quem lhe deu a causa. Então a gente volta àquilo que nós já dissemos em outro momento. A empresa por si só não é executora de trabalho. A empresa existe, mas ela precisa de setores para executar o seu trabalho, executar a sua atividade. Pessoas ou setores que respondam pela empresa. Então são essas pessoas que podem dar causa ao acidente normalmente. E essas pessoas que deram a causa é que serão responsabilizadas. No inciso 2 do mesmo artigo 13 diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância por lei, não é? Ou seja, o SESMIT tem essa obrigação de proteção ou vigilância? Tem. Então o SESMIT pode responder, tal qual a CIPA, não é? Agir também incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então a gente pode ver várias pessoas aí inseridas nessa responsabilidade criminal. Então a responsabilidade civil e criminal pode ser causada por uma série de fatores. Por ação, a pessoa com uma ação provoca o acidente, provoca o dano. Por omissão, é aquela pessoa que viu acontecer, mas não quis agir.
Por negligência, é aquela pessoa que podia ter agido, mas não agiu porque foi negligente. É aquela pessoa imperita no assunto, aquela que tinha a obrigação pelos conhecimentos adquiridos de realizar um trabalho e não conseguiu. Poderia ser aquele engenheiro que consertou o elevador e o elevador caiu, ou seja, ele tinha o dever, por ter estudado, por ter conhecimento, de consertar o elevador e o elevador funcionar normalmente. Mas como ele foi imperito, como ele fez o trabalho mal feito, o elevador caiu. Também por imprudência, a gente vê muito isso no trânsito, e imprevidência, que é bem parecido com a imprudência. Depois vocês dão uma observada nos conceitos aí. Existe também uma responsabilidade muito séria, que é com relação às empresas terceiras, as empresas que prestam serviço no ambiente de trabalho. Como eu tinha dito para vocês, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho traz um item que relaciona com as terceiras. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica na responsabilidade subsidiária do tomador do serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participação da relação processual e conste também no título executivo judicial. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação laboral. Ou seja, a súmula 331 quis dizer que quando a empresa que contrata o terceiro deixa de cumprir com as suas obrigações legais, pagamento de salário, quando for o caso, pagamento de indenização, se responsabilizar pelo caso de acidente, o tomador de serviço pode ser responsabilizado. Então, pessoal, olho nas terceiras. Aqui eu aproveito para indicar a leitura de um artigo que está em nosso blog. Então acesse lá Segurança do Trabalho NWN e digite na caixinha de busca. Devemos cuidar também dos funcionários terceirizados. E você irá encontrar um artigo maravilhoso sobre a responsabilidade dos terceirizados, principalmente no que se refere à construção civil.